Olá, amigos! Estamos aqui de retorno para o quadro Confissões Públicas e o nosso primeiro vídeo versará sobre a vaidade. A vaidade é um sentimento de profunda enfermidade da alma, em que eu sou incapaz de perceber o outro. É como se à minha frente, à frente dos meus olhos, eu estivesse presa, tivesse um aparato, uma espécie de espelho, e que eu só conseguisse ver a minha própria imagem e não conseguisse enxergar através desse espelho. Portanto, eu não posso perceber as necessidades do outro, não consigo perceber se o outro realmente me ama, não consigo perceber manifestações de carinho, a convivência se torna excessivamente difícil, porque o outro precisa sempre estar atendendo às minhas expectativas e, por ser vaidosa, tenho uma presunção de que estou num patamar mais elevado em relação às demais pessoas. E isso é extremamente cansativo. A vaidade, portanto, é este sentimento em que a opinião do outro me importa, porque eu não consigo penetrar na essência do meu ser e, portanto, eu não consigo perceber o meu valor individual. E eu preciso recolher fora este valor, preciso me sentir valorizado pela opinião que os outros têm ao meu respeito, a fim de me conferir um valor que é próprio. Portanto, ao contrário do que possa se supor, a vaidade não é perceber-se, ter consciência de si mesmo. A vaidade é permanecer na casca daquilo que sou eu, o ego. E quando eu permaneço na casca, na superfície, na máscara que eu preciso empunhar para conviver socialmente, eu tomo essa casca como se fora eu mesma por inteiro. E não consigo mergulhar em mim mesma e nem consigo me identificar com os outros, porque em verdade não tenho vida interior. É por isso que atualmente se diz que o indivíduo vaidoso é aquele que fica na frente do espelho exaltando a sua beleza exterior. Na verdade, isso é o mais bonitinho da vaidade. E isso é o menos nocivo. Aquele que cuida da sua própria aparência para recolher elogios. Pior é aquele que não consegue ter empatia pelos sentimentos e pelas emoções alheias e se torna frio. Este é o pior da vaidade. E nós não podemos falar na vaidade sem lembrar da mitologia e do mito de Narciso. Narciso, filho de Céfiso e Liríope, antes de nascer, os seus pais recorrem a Tirésias. Devemos nos lembrar da história de Tirésias. Cego, ganha a clarividência, a visão paranormal. E a revelação de Tirésias do oráculo foi que Narciso teria uma longa vida se nunca se reconhecesse no espelho, se nunca visse o seu próprio rosto. E nós ficamos a pensar, a cismar na profundidade dessas palavras de Tirésias. Porque a rigor não deveria ser o contrário? No momento em que nós olhamos para o nosso rosto e perdemos a referência externa, nós mesmos colocamos os olhos para dentro de nós. Nós não deveríamos, com isso, ganhar a vida longa e a vida eterna? Porque devassaríamos o nosso interior e viríamos a oportunidade grande de aperfeiçoamento que estaria à frente. Mas no momento em que nós lançamos luz sobre as nossas sombras internas, é necessário que nós estejamos preparados para aquilo que vamos encontrar. Do contrário, se nós tivermos uma elevação muito grande do valor que supostamente nós temos, no momento em que lançarmos luz sobre essas sombras, nós vamos nos decepcionar demais, a ponto de nos degenerar. E o que acontece
é que Narciso passa a vida toda encantando, as pessoas se apaixonando pela sua figura, e tem um momento em que ele vê o seu rosto na imagem de um lago. E a partir daquele momento ele se apaixona pela própria imagem, definha e morre, e assim acaba Narciso. Isso significa que no fundo, o indivíduo vaidoso, ele é egocêntrico. Acha que o mundo existe para satisfazer as suas próprias necessidades. Então ele permanece na infância psicológica. Além disso, é um indivíduo que zela pela preservação da própria vida, pois se acha mais importante do que os demais. Acha que os demais não têm direito de fruir de toda a felicidade a despeito dele. Somente ele é o merecedor. A sua opinião deve sempre ser dada em elevada conta. Mas o grande problema do vaidoso é que eu lanço a minha âncora numa terra movediça, ao invés de fincar em terra forte. Eu dou ao outro a importância de dizer para mim quão valioso sou. Então é a opinião do outro que vai definir a opinião que eu tenho sobre mim mesma, boa ou ruim. Por isso, se alguém me elogia, eu degenero em amor próprio e me sinto a melhor das criaturas. Sinto que eu estou bem, que estou fazendo a coisa certa, ainda que aquela opinião esteja bem longe de ser a verdade. Mas eu me engano. E no momento que alguém desfaz das minhas opiniões ou daquilo que eu faço, eu caio em depressão. O meu mundo cai, porque a minha referência externa pintou para mim alguém muito inferior, que está muito aquém daquilo que se espera. Então observe que o indivíduo vaidoso é extremamente independente. Portanto, não pode adquirir a independência. Está longe da planificação de se formar um ser integral. A vaidade também tem outra característica muito negativa. Eu tenho uma estima excessiva por mim mesma e me acho acima de coisas e pessoas e acho, portanto, que não preciso estar em contato com pessoas nocivas ou com pessoas que não atendem aos meus anseios. E isso faz com que eu seja péssima em relacionamentos. Eu me melindro com facilidade, essa extrema suscetibilidade que o outro não pode falar nada que eu já reajo. Eu desprezo a opinião alheia quando aquilo me desagrada. Eu me afasto quando percebo que os meus anseios não podem ser atendidos. E o mais interessante é que a mente humana é tão complexa que nós não conseguimos sempre perceber isso de uma forma clara e diamantina, porque muitas vezes a vaidade está revestida de virtude. Então eu começo a explicar para mim mesma que os meus comportamentos foram daquela forma porque eu estava atendendo a causas mais elevadas. Eu começo a elencar motivos justos, quando no fundo não era bem aquilo, para tentar anestesiar a minha consciência e ficar de bem com o meu ego. Por isso, estudar as emoções é algo tão complexo. Nem sempre vai ser tão claro, vai ser tão na cara o surgimento de um sentimento como esse. Mas os seus efeitos vão ser tão prejudiciais quanto. A vaidade, portanto, é uma expressão muito contundente do orgulho. É o oposto da humildade. Isso significa que o indivíduo que é vaidoso não pode ser humilde, mas como disse, em geral, esses defeitos, essas enfermidades morais estão acompanhadas de virtude. Então, o indivíduo pode ser vaidoso em determinadas configurações,
para determinadas áreas e ser muito humilde em outras. Por exemplo, eu posso não ser vaidosa em relação à minha aparência exterior e não me suscetibilizar quando alguém me diz que eu sou gorda, que eu sou feia. Mas eu posso ser extremamente vaidosa intelectualmente. Então as minhas ideias têm que sempre ser bem aceitas. E quando alguém discorda de mim, eu me firo. Acho que a pessoa não gosta de mim. Então é importante nós nos analisarmos em relação a todas essas nuances, para que este tipo de sentimento não passe despercebido. A figura de Narciso também nos mostra algo essencial. Como nós estamos voltados para o indivíduo que somos, nós só precisamos ajustar uma pequena parte dessa história toda de vaidade. Nós precisamos não temer aquilo que vamos perceber. Nós precisamos desconstruir essa falsa ideia valorizada demais com respeito àquilo que nós somos. Nós precisamos olhar para dentro e perceber que nós somos um indivíduo imperfeito, mas perfectível, como todas as pessoas que nos cercam. E a partir desse momento em que tomamos consciência de nós mesmos, nós podemos reverter essa vaidade para um sentimento de percepção honesta e real daquilo que realmente somos. E nós vamos nos surpreender, porque assim como nós vamos perceber as sombras, também vamos perceber os pontos de luz das virtudes que já temos. E podemos mergulhar profundamente dentro da nossa essência, percebendo o indivíduo que nós somos, os nossos grandes potenciais da alma, e converter isso para o exercício da humildade, para a construção do ser que queremos nos tornar. E quais são os principais indícios da vaidade? Se nós temos dificuldade de perceber as demonstrações de afeto dos outros, se nós achamos que merecemos glórias maiores do que o que as outras pessoas demonstram de afeto, de amor em relação a nós, se nós exigimos do outro tipos específicos de demonstrações de afeto, se nós ficamos tristes quando algo exterior nos desagrada, se nós amamos alguém, mas quando esse alguém faz algo que nos contraria, o amor já diminui um pouco mais. Todos esses são indícios contundentes da presença da vaidade. Mas o nosso objetivo e a nossa terapêutica não é nos abominar por perceber em nós a vaidade. É ter esta autoconsciência e tentar pensar e agir diferente em relação a essas circunstâncias. O indivíduo que é vaidoso é incapaz de perceber as belezas da vida, se encantar com as coisas simples, com as demonstrações mais sutis, mais implícitas de carinho, muitas vezes um gesto de atenção e dedicação de alguém que se acerca de nós e que mal percebemos. O indivíduo vaidoso é incapaz de perceber os seus próprios potenciais, por permanecer, mesmo que inconscientemente, na epiderme dos seus sentimentos. O indivíduo vaidoso não pode mergulhar dentro de si mesmo, fica sempre flutuando na superfície e, portanto, por isso mesmo, não pode se aperfeiçoar. Mas aquele que sinceramente se reconhece através de um ato de extrema humildade, um ser enfermo, já deu o primeiro passo para a construção do ser planificado, que irá conseguir, ao longo dos tempos, à base de muito esforço. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.